Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Serjão Matemática. Assunto de hoje, função quadrática ou função do segundo grau. Eu dividi a função quadrática em 5 vídeos. Procure assistir todos eles com calma. Esse primeiro vídeo aqui é a introdução da função quadrática. Então, vem comigo. Veja bem, eu agitando a minha câmera aqui do lado, eu já estou começando aqui o conceito de função quadrática. Veja bem. Então, todos aqui na minha tela, conceito está aqui do lado, aí ó, está aí do lado. Toda função do tipo f de x igual a x² mais bx mais c, com a diferente zero, repare que se o a for zero, ele deixa de ser função do segundo grau, passa a ser do primeiro, né? Porque se o a for zero, desaparece esse ax², então o a tem que ser diferente de zero. E em que a, b e c são coeficientes reais e x é a minha incógnita, a minha variável. Olha a notação. O que quer dizer essa notação? A notação diz o seguinte, ó, existe uma relação, uma função entre dois conjuntos, A e B, está aqui a função chama-se f, no qual todo elemento x de A vai se corresponder com f de x igual a x² mais bx mais c. Tá vendo? Uma função domínio, o A, os elementos de A, domínio, os elementos de B, o contradomínio, e o f de x igual a x² mais bx mais c com A diferente de zero é a minha imagem. Repare, a função do segundo grau ela é representada por uma parábola. Então, se eu tiver a parábola, o A positivo, eu tenho a concavidade voltada para cima. Se eu tiver o A negativo, eu tenho a concavidade voltada para baixo. Como eu disse a você, ela não pode ser igual a zero, porque ela deixaria de ser função do segundo grau. Então, ou o A é positivo, maior que zero, ou é menor que zero. Deste modo, nós temos um exemplo de função. Imagine aqui, ó, todo x vai se corresponder com x² menos 5x mais 6. Pessoal, inicialmente, a introdução, eu vou montar passo a passo como eu estabeleço o gráfico, como é o traçado dessa parábola, como é esse conjunto infinitesimal de pontos. Eu trouxe alguns pontos apenas. Eu vou colocar somente alguns pontos na função. Eu tenho x aqui, a função f de x, e o par ordenado xy de k. Então, repare aqui, ó, x é a minha abscissa, o f de x é meu y, também chamado de o número lá da ordenada, né, que vai corresponder com isso aqui, e aqui o par ordenado, aqui 2 dimensões. Quando o x for zero, eu estou jogando valores. Quando o x for zero, eu vou substituir zero aqui, ó. Então, f de zero vai ficar 0² menos 5 vezes 0 mais 6. Está aqui, ó, que vai dar 6. Então, o x, quando o x for zero, ele vai se relacionar com o 6. 0, 6. Aqui está. Quando o x for 1, neste caso aqui, quando o x for 1, eu tenho 1 ao quadrado, vai dar 1 menos 5 vezes 1 mais 6. Então, f de 1 vai dar 1 menos 5 vezes 1 mais 6. Eu tenho 6 mais 1 é 7, menos 5, 2. Então, repare que eu estou construindo ponto a ponto nessa função. Quando o x for 2, por exemplo, estou jogando valores. F de 2 fica 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2 é 10, né? Então, fica 4 menos 10 é menos 6, mais 6, 0. Significa que o 2 do x vai se relacionar com, lá no y, no conjunto de chegada, no contradomínio, com o 0. Então, o 0 vai ser imagem do 2. Olha lá. O 2 é o elemento domínio e o 0 é a sua imagem. Olha quando eu jogar 3. F de 3, 3², eu faço a conta, então o 3 vai se relacionar com o 0. Quando eu jogar 4, 4 ao quadrado, 16, né? 4, 2. E assim eu poderia jogar 5, 6. Eu jogo os pontos que ficar próximo do zero, ficar próximo das raízes. Então, eu estou montando o gráfico aqui, substituindo valores. Eu trouxe o gráfico. Este ponto aqui, pessoal, é muito importante você entender esse ponto. Esse é o ponto no qual a parábola vai interceder com o eixo y. E esse ponto é o 0, 6. Vamos voltar. Qual é o deslocamento aqui do eixo x? Ó, abscissa. Então, eu tenho aqui abscissa, eixo x. Aqui eu tenho ordenada, eixo y. Esse 0, 6 é um ponto único, um local específico. Imagine que é um endereço, né? Eu vou deslocar no eixo das abscissas x, vou deslocar 0
E no eixo da ordenada eu vou deslocar 6. Então repare aqui, ó, vou deslocar 0. Olha lá, tá olhando o gráfico aí embaixo, tá vendo aí? Ó, 0. Então vai dar aqui, ó, 0. Eu não ando nada no eixo X e eu subo 6 unidades. Tá ali, ó, 0, 6. Onde eu vou marcar agora o ponto 1, 2? É um endereço único também no plano cartesiano. Não tem outro lugar para ele. Então, 1, 2. Eu vou deslocar 1 do X, seria deslocar para cá 1, uma unidade. E 2 do Y, seria aqui, ó. Olha aqui embaixo no gráfico, ó. Tá aqui. Olha o ponto 1, 2. Como é que eu desloco 2 do X e nada do Y? Ó, 2 do X e nada do Y. Tá aqui. Como é que eu desloco 3 do X e nada do Y? Ó, 3 do X, 0 do Y. Como é que eu desloco 4 do X e 2 do Y? 4, 2. Aqui, ó. E, gente, eu acrescentei mais um valor. Né? Eu vou jogar aqui de cabeça, aqui, ó, 5. 5 ao quadrado é 25. 5 vezes 5 é 25 também. Então, 25 menos 25, 0, sobra 6. Então, quando eu jogar 5, ele vai bater lá no 6. Você vai ver que tem uma simetria. Olha a minha parábola aqui. Tá vendo? A parábola é simétrica. É simétrica. Do mesmo jeito que ela decresceu, ela tem que subir. Olha aqui, tá bem aqui do lado. Tá vendo aqui? Tá bem aqui do lado. Tá vendo? Então, ela é simétrica. Simétrica, no qual existe um eixo de simetria aqui no meio. Depois eu vou chamar esse ponto aqui de ponto de vértice. Tá vendo? Simétrica. Ela não pode ter um decrescimento e um crescimento não simétrico em relação a esse eixo de simetria. Beleza? No primeiro exemplo, repare que a concavidade da parábola é voltada para cima, porque meu A é positivo. Repare que vai pegar sempre no ponto C, tá aqui, 0,6, no eixo Y. Outro detalhe que eu vou adiantar para você, que nós vamos ver lá no vídeo 5, assista todos. Quando A e B tiver sinais diferentes, ele translada para a direita. Olha esse gráfico aqui, transladando para a direita. Olha, ó, o gráfico transladando para a direita. Ele se movimentou para a direita. Vamos ver agora, pessoal, quando o A for negativo. Quando o A for negativo, eu vou jogar valores também, tá? Então, isso aqui é a introdução. Se eu jogar, por exemplo, 0, ó, se eu jogar 0 ao quadrado, menos 0, né, vai dar menos 2. Cuidado aqui, ó. Quando eu jogar 1, cuidado. Atenção, olha aqui, ó. Quando eu jogar 1, esse menos não está ao quadrado. Então, fica 1 ao quadrado é 1. Com esse menos que não tem nada a ver com a potência, então fica menos 1. 3 vezes 1 vai dar 3, então fica menos 1 mais 3, vai dar 2, menos 2, 0. Aqui, ó. Cuidado, esse menos não está ao quadrado. Então, 1 do domínio vai se relacionar com 0 da imagem, tá aqui. Quando eu jogar 2 mais, cuidado, ó, 2. Repare, pessoal, esse menos não está ao quadrado. Então, mais uma vez, 2 ao quadrado é 4, e o menos não tem nada a ver com o quadrado. Se tivesse, teria um parênteses aqui, ó. Como não tem, é só o x ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, com menos lá fora. 2 vezes 3 é 6, menos 2. Então, eu tenho 6 menos 4 é 2 positivo, menos 2, 0. Se eu jogar 3, cuidado mais uma vez. 3 ao quadrado é 9, com menos lá fora, menos 9. Aqui, ó, esses 4 pontos eu trouxe. Está aqui o ponto 0 e menos 2, ó, desloca 0 e menos 2. Aqui o ponto 1 e 0, está aqui. O ponto 2 e 0. E aqui o ponto 3 e 2 já foi suficiente para eu traçar a minha parábola. Olha lá a minha parábola. Né? Olha aqui minha parábola, está aqui embaixo, aqui, tá vendo? Aqui embaixo, ó, aqui, ó. Então, eu tenho este traçado. Repara aqui que meu A, ele foi negativo, né? Se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Repare que ele vai interceptar o eixo Y, as ordenadas, no menos 2, está aqui, ó, 0, menos 2, olha só. E repare como A e B têm sinais diferentes, ele translada para a direita, ele se movimentou para a direita, o gráfico. Sérgio, mas que história é essa de translado? Lá no vídeo 5 dessa continuação da função quadrática. Mas vamos com calma, Pessoal, para essa introdução, tranquilo, tudo bem, essa introdução. Agora veja, vamos falar da fórmula de Bhaskara, que é um dos métodos para se encontrar as raízes. O que é a raiz? A raiz é o momento que a curvatura da função vai interceptar o eixo das abscissas, o momento em que a função vem acertar o eixo x. Então, nesse momento, é igual a 0. Né? Aí, quando igual a 0, torna-se uma equação.
Olha aqui, eu vou fazer algumas manobras matemáticas para eu demonstrar a fórmula de Bhaskara, só para você ter conhecimento. Como é que é a demonstração da fórmula de Bhaskara? Veja, lembrando a você que eu posso fazer qualquer operação dos dois lados, né? Desde que eu manipule os dois lados. Então eu vou multiplicar por 4A. Se eu multiplicar todos os membros antes e todos depois por 4A, matematicamente está correto. Então, 4A vezes A vezes x quadrado, ficaríamos com 4A vezes A vezes x quadrado, 4A vezes B vezes x, 4A. Em azul, como eu coloquei ele. Agora, A vezes A dá A quadrado. Né? Só ajeitei isso, A vezes A deu A quadrado. Pessoal, eu vou fazer outra manipulação matemática. Eu vou somar mais B quadrado dos dois lados. Somo B quadrado dos dois lados. Então, esse primeiro membro vai ficar com mais B quadrado, em azul, ó. 0 mais B quadrado. Agora, olha só, eu vou pegar esse 4AC, que está positivo, vou passar para o outro lado negativo. Ficou assim, ó. E aqui, gente, vem uma estrutura lá do oitavo ano, né? Oitavo ano, lá nos produtos notáveis. Esses três termos aqui são chamados de trinômio. Tá vendo? Aqui, ó, trinômio. Esses três caras aqui. Vou para lá, isso. Esses três elementos aqui são chamados de trinômio. Trinômio porque tem três termos. E neste caso, esse especificamente é um trinômio do quadrado perfeito. No qual, repare, esse trinômio do quadrado perfeito se reduz a parênteses 2ax mais b ao quadrado. Verifique, quadrado do primeiro, 4a quadrado x quadrado. Duas vezes o primeiro pelo segundo, 4abx, mais o quadrado do segundo. Então, com muita calma. Aqui eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Quando eu fatoro ele, fatorar deixa em forma de potência, de multiplicação, eu tenho 2ax mais b ao quadrado. Então, aqui eu tenho o quadrado da soma. Lá em cima eu tenho o trinômio do quadrado perfeito. De novo, quadrado do primeiro, 4a quadrado x quadrado. Lembrando que o quadrado do primeiro é 4, quadrado a, quadrado x. Depois, 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes 2 dá 4, o primeiro pelo segundo. Né? Aqui o primeiro seria 4ax, o segundo é b, mais o quadrado do segundo. Então, eu trouxe o trinômio do quadrado perfeito para a forma fatorada. Tá aqui. E repare que esse cara aqui você já conhece, é um tal de discriminante, é o delta. Tá vendo? Ele está começando a tomar forma. Está começando a tomar forma. Bom, eu vou tirar o quadrado para o outro lado. Vou voltar aqui. Ó, tirando o quadrado para o outro lado. Né? Ó, tirando o quadrado para o outro lado. Ele vai aparecer um mais ou menos. E passando o b para o outro lado, subtraindo. Eu passando agora o 2a dividindo. Olha a fórmula de Bhaskara aqui demonstrado para você. É muito comum também separar o discriminante, porque o discriminante é muito importante. Nós vamos estudar o discriminante. Né? O discriminante, quando ele é maior que zero, ele tem duas raízes reais diferentes. O discriminante, quando ele é igual a zero, ele tem uma única raiz. As duas raízes são iguais, né? Que me dá um conjunto de solução, uma única raiz. E quando o discriminante for menor que zero, não existem raízes reais. Calma aí, calma aí. Pessoal, segura aí, porque é importante o vídeo. Olha lá. Então, o discriminante é b quadrado menos 4ac. E eu vou escrever a fórmula de Bhaskara assim, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Moçada, então eu posso fazer a fórmula de Bhaskara aqui embaixo, ou aqui, ó, separando o discriminante. De uma forma ou de outra que eu fizer, eu tenho que estar sempre ciente do que o discriminante faz quando eu for calcular, utilizar a fórmula de Bhaskara. Tudo bem, tranquilo, aqui foi a demonstração. Sérgio, tem que demonstrar a fórmula toda vez que for fazer a função do segundo grau ou cálculo de raiz? Não, não. Então, você vai usar diretamente a fórmula de Bhaskara. Vamos à aplicação disso, vamos à aplicação. Cálculo das raízes, olha só, x quadrado menos 5x mais 6. Eu tenho o a é quem acompanha x quadrado, é o 1. O b é quem acompanha x, é menos 5. O c é o 6. Cuidado, hein, pessoal? O a não é x quadrado, o a é quem acompanha. O coeficiente que está aqui na frente, que não foi escrito, ó, 1 vezes x quadrado. A fórmula de Bhaskara, discriminante, b quadrado menos 4ac. Né, esse discriminante aqui, o triângulozinho é chamado de delta. Delta é uma letra grega, né, maiúscula aqui no caso. Então, o b, menos 5 ao quadrado, está aqui, ó, menos 4 vezes 1 vezes o c, que é mais 6.
O menos 5 ao quadrado, ele está entre parênteses, então vai dar 25, menos 24, 1. Olha só, quando o delta, o discriminante é 1, eu já sei aqui claramente na minha questão, aqui do lado, olha que beleza, eu já sei que eu tenho duas raízes diferentes, duas raízes reais diferentes. Forma de Bhaskara, menos b, tá aqui menos o menos b, cuidado com esses negativos, ó, parênteses, ó, é menos o b que já é negativo, raiz do discriminante que é 1. Então eu vou ter o seguinte, 5 mais ou menos 1 sobre 2, eu tenho x1, eu vou fazer para o positivo, 5 mais 1 sobre 2, 6 sobre 2, 3, né? Então, ó, menos vezes menos deu mais, raiz de 1 é 1. Agora eu vou fazer para o negativo, né? O 5 menos 1 aqui, ó, vai dar 4 sobre 2, 2. Então, eu tenho x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Solução, 2 e 3. Quando o delta foi 1, o delta é maior que 0, duas raízes reais diferentes. Duas raízes reais diferentes. Pessoal, e se fosse para eu esboçar o gráfico da função? O gráfico da função. Tá aqui, ó. Olha o ponto C, 0,6, importantíssimo. Olha a primeira raiz, 2 e 0. A segunda raiz, 3, 0, tá aqui. E aqui, a parábola tem que passar aqui, ó, nesses pontos. Então, ela vai acertar duas raízes e vai subir simetricamente. Simetricamente, imagine um eixo de simetria aqui, ó, simetricamente. Aqui está o gráfico, utilizando o ponto notável da parábola, o C, e duas raízes apenas. Beleza? Tudo bem? Olha só o exemplo 2. O exemplo 2, vamos supor x² menos 4x mais 4. Olha, o meu A vai valer 1, o meu B é menos 4, o C é 4. Fórmula de Bhaskara, pessoal. B² menos 4AC. Então, o B vai ser menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 4. 16 menos 16 é igual a 0. Eu vou jogar, ó, se o delta é 0, as duas raízes são iguais. Eu tenho uma solução só. Então, menos 4, aqui vai dar 0, né? O menos vezes menos vai dar mais. Eu fiz os dois, não precisava. Se o delta é 0, o x1 é igual ao x2, mas eu fiz os dois. Ó, o 4 mais 0 é 4 sobre 2, 2. Mas o 4 menos 0 também é 4, que também dá 2. A solução, apenas um elemento. Se o delta é 0, as duas raízes reais são iguais. Uma solução só. Uma raiz de multiplicidade 2. Se fosse para eu esboçar o gráfico da função, olha o ponto C, 4. E a parábola, o A é positivo, então ela é crescente, pegando nessa raiz 2 aqui, ó, pegando aqui. Olha lá que beleza. Simétrica, hein, pessoal? Simétrica. Então, se fosse para eu estabelecer o gráfico, tá vendo o gráfico aqui da função? Olha que beleza. Aqui em azul subindo aqui, né? De forma simétrica. De forma simétrica. Muito bom. Pessoal, olha o nosso terceiro exemplo. Acompanha aí. Segura aí, pessoal. Vai embora. Então, o A mais 1, o B menos 1, o C igual a 1. O discriminante passo a passo, ó. B² menos 4AC. B vai ser menos 1 entre parênteses, toda vez que ele for negativo. Menos 4 vezes A vezes C. Aqui vai dar 1 menos 4, dá menos 3. Agora, olha só, quando o discriminante é negativo, não existem raízes reais. Não existem raízes reais. Então, fica menos 1, mais ou menos raiz de menos 3. Aqui vai dar, né? Aqui dá mais 1, mas a raiz de menos 3 não existe no campo real. Uma raiz de índice par, o radicando negativo, ela não existe, logo conjunto vazio. Então, quando o delta for menor que 0, olha aqui embaixo, quando o delta for menor que 0, pessoal, o que acontece ali? Não existem raízes reais, mas cuidado. O fato de não existir raiz não quer dizer que não existe o gráfico, pessoal. Vamos estabelecer o gráfico. Aqui o gráfico. Repare que o A é positivo, então tem que estar com a cavidade para cima, passando pelo 1. Olha o C, o 1. Repare ainda que A e B têm sinais diferentes, então ele vai transladar para a direita. Sérgio, como é que eu vou saber isso? Assista o vídeo 5. O vídeo 5, né, da continuação. São 5 vídeos. Então, com muita calma, eu vou traçar a parábola aqui. Repare que ele não acerta o eixo X. Por quê? Porque não tem raiz. Não tem raiz, ele não vai acertar o eixo X mesmo, né? Mas existe o gráfico. Tudo bem nos 3 casos, tudo bem nos 3 casos. Então, ó, veja bem. Se o A for maior que 0,
e houver duas raízes reais diferentes, então esse delta aqui é positivo. Aqui, ó, duas raízes reais iguais. Aqui não há raiz real. Tá vendo? Isso para o A positivo. Repare que quando ele passa para baixo, ele dá valores de f de x negativo. Então essa parte para baixo aqui do gráfico me dá valores do y negativo. Aqui eu não tenho valores de y negativo. Aqui não existe, só existe positivo. Ó. Então, aqui o delta é maior que zero, aqui o delta é igual a zero, e aqui o delta é menor que zero. Isso acontece também quando o A é negativo. Aqui, ó, o A é negativo, raízes diferentes. Ó, a parte que passou para cima é positivo. Para baixo me dá valores do y negativo. Aqui só tem valores negativos, e aqui também só tem o negativo. E aqui tem um zero, né? Aqui, zero. Tá vendo? Então, quando o discriminante for maior que zero, tenho duas raízes reais diferentes, que é esse caso ou esse, ó. Seja o A positivo a concavidade para cima, seja o A negativo a concavidade para baixo. x1 diferente de x2, está aqui, ó. Se o delta, agora esse caso aqui, ó. Se o delta é igual a zero, ó, ele está para cima se o A é maior que zero, está para baixo se o A é menor que zero, né? E aqui eu tenho uma raiz apenas de multiplicidade 2. Solução x1 ou x2 é o mesmo. Agora, neste terceiro caso, delta menor que zero não tem raiz. A parábola não interceptou o eixo x. Ó, não existem raízes reais. Quando o A é maior que zero, a concavidade voltada para cima. Quando o A é menor que zero, a concavidade. Solução vazia. Volta lá, Sérgio. Solução vazia. Olha aí. Pessoal, essa aqui foi a primeira parte da função do segundo grau, também conhecido como função quadrática. Então, se você gostou, pessoal, dá o like para mim, dá o joinha. Aqui, ó, já vou despedir de você aqui. Pessoal, Serjão Matemática, acompanhe o canal, se inscreve, dá o joinha para mim e me ajude aqui, porque aí você me incentiva cada vez mais. Lá no Instagram, @Serjão Matemática. Faça seu comentário, comente aqui comigo, comente. Sérgio, fala sobre determinado assunto, eu vou procurar fazer com o maior carinho do mundo. Beleza, galera? É isso, tamo junto. Esse é o vídeo 1, assista a parte 2, 3, 4 e 5 de função do segundo grau. Grande abraço, é isso.